Salve nação, saudações, galera, tô chateado, hein, com esse resultado, hein, esse 0x0 aí me tirou do sério, cara, não era o que eu queria não. Pelo menos não perdemos também, né, pera aí, pior que o empate é uma derrota, pelo amor de Deus, nem fala um negócio desse, né. Bem, temos aqui um corte da imprensa falando desse jogo, é um corte do Sport Center da ESPN Brasil, novos comentaristas, vamos ver agora as opiniões deles. Seja bem-vindo ao canal, deixa o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada, valeu? Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos, e eu tô chateado com esse resultado, hein? Pela madrugada. Lucas de Estados, Volta Redonda já tem 16, né? Tem. Se você imaginar 8 jogos. Que tem a Flamengo, Botafogo, que tem jogos a menos, Sim. Vasco, o Volta Redonda está muito perto da classificação, né? Então, o Fluminense precisava muito da vitória nesse Fla-Flu e não conseguiu. Ele tem 2 jogos agora acessíveis, possivelmente faça 6 pontos, vai chegar a 17. E aí tem que torcer para uma combinação de resultados aí que é bem improvável. E o Fla-Flu de hoje? Olha, o Fla-Flu, a Nath já falou aqui, um jogo insosso. Primeira uma coisa, né? O Felipe Luiz, que está sendo muito elogiado com razão desde que assumiu, ele não venceu o Fluminense. A única derrota dele como treinador do time principal do Flamengo foi para o Fluminense no Brasileiro. E dessa vez, mais uma vez, ele chega com favoritismo e não consegue vencer. O Flamengo foi melhor, criou mais chances, esteve mais perto, o Fábio fez uma bela defesa, ok, mas não venceu. Então, não quero dizer que o Fluminense do Mano é o antídoto pro Flamengo do Felipe Luiz. Mas essa é a verdade. O Flamengo fez um jogo que não lembrou aquele Jorge Jesus. A gente tem feito muitas comparações. Às vezes o Flamengo joga mesmo com um time alternativo, produz muito e cria situações como foi contra o Botafogo na Supercopa ou como é contra um time pequeno que ele ganha de 5-0. Mas o ataque do Flamengo está criando situações, fazendo muitos gols. Hoje foi travado. Então, se foi um pouco ataque contra a defesa, posse de bola, a tentativa de imposição do Flamengo do controle de jogo, não deu certo. Né? Um time que tem essa vocação ofensiva, que é um time vertical, que é a proposta do Felipe Luiz, ele parou na barreira do Mano. Né? A gente tem um técnico muito experiente que é o Mano, que é muito associado ao sistema defensivo, de saber travar jogos, mesmo quando ele não tem o melhor time tecnicamente, ele consegue fazer. Então, pela proposta, o resultado, o Mano sai vitorioso, né? Pela classificação, ele não pode festejar muito, porque o Fluminense está, virtualmente eliminado do campeonato. As aspirações de título praticamente acabaram. Mas ele sai festejando com isso. Eu tenho o time inferior, o Flamengo é bem superior, mas aqui ele não me superou, não venceu minha defesa. E esse Fla-Flu, Silas, como é que você viu? A nota boa para mim é que não teve confusão. Teve um empurra-empurra lá, mas é coisa assim... Coisa que o Canóbio ali já segurou, o Gerson também não deixou acontecer nada mais grave, muito diferente do que aconteceu com o Cruzeiro e Atlético lá nos Estados Unidos, que foi uma coisa horrível. Sim. O pau cantou do começo até o final do jogo. A nota triste é essa possível lesão do Thiago Silva, Sim. que é uma coluna ali atrás. Outra nota boa, o Fábio, com mais de 40 anos, fez uma defesa ali que pode colocar lá na parede do quarto dele lá, quem que cabeceou aquela bola? Um cruzamento do Ayrton Lucas, um cabeceio, eu não consegui ver bem quem que faz aquele Peraí que eu ajudo você, foi o Cebolinha. cabeceio, mas ele faz uma defesa ali do grande goleiro que ele é. E mais isso, tirando isso aí, sem as grandes figuras do Flamengo e o Felipe Luiz fazendo esse excelente trabalho num time que tem elenco, você vê a diferença de um time misto, com o jogo do São Paulo que a gente falou aqui, um time que chega, que vai... outra nota boa, o Bruno Henrique, jogando mais por dentro, um cara que sempre está criando situações, deu um cabeceio ali também, ou seja, até a volta do Pedro, o Felipe Luiz sabe que vai poder contar com esse jogador ali. E a imagem do momento que o Thiago Silva deixa o gramado, né? Dores no pé esquerdo, ele teve aquele problema no calcanhar o ano passado. Tomara não seja algo que o tire do gramado por meses. Tomara seja uma lesão de curto prazo, porque primeiro a gente quer ver o Thiago Silva em campo, segundo ele faz muita falta no Fluminense. Nath, o Mano estava sendo muito cobrado essa semana, a vitória num clássico, né, contra o Vasco, agora um empate com o Flamengo. Quanto isso acalma um pouco o ambiente tricolor? Até o próximo jogo só.
Até esse é o futebol brasileiro. Até o próximo jogo. O Fluminense falta ainda repertório. Conta muito com áreas com movimentação. Ele sai do lado direito para ser talvez o camisa 10 no lugar do Ganso, para tentar fazer qualquer jogada lúcida de criação. O Canóbio pelo lado esquerdo. Mas falta repertório para esse time. Falta um jogador principalmente para distribuir com áreas a responsabilidade de fazer algo nesse Fluminense. E essa tranquilidade é isso, vai acontecer só até o próximo jogo. Se o resultado não vier, que aí descarta qualquer possibilidade do Fluminense, e aí fica pior a situação, não classificar, qual é o peso que isso bate para o Mano em relação ao que vai ser o restante da temporada? Então é muito difícil a situação dele. Vamos fazer o seguinte, como o jogo não foi dos melhores em campo, a parte pós-partida, as entrevistas foram muito interessantes. Sim. Alguns pontos de vista aí para a gente entender não só o que foi o jogo, mas também visão em médio e longo prazo. Então agora, personagens deste Fla-Flu para a gente debater aqui no Sport Center. A gente imaginava um jogo como ele foi, né? Enfrentamos um adversário de bastante qualidade, avaliado por vocês aí como um dos melhores times do país. E a gente sabia que o jogo ia se colocar mais ou menos como ele se colocou. Tivemos uma organização que julgamos ser a base de tudo para enfrentar um jogo grande como esse. A equipe se comportou bem em termos de organização. E se faltou um pouquinho mais na frente é porque não foi possível fazer ainda. Mas vai ser possível logo, logo. As duas equipes tiveram poucas conclusões. Os sistemas defensivos se sobrepuseram aos ataques, mas acho que foi justo pelo que apresentaram as duas equipes. E vamos seguir mantendo chances de classificação, que era outro aspecto importante, passar pelo segundo clássico mantendo essa condição ainda. Então vamos em frente. Questão de Thiago Silva ainda não temos, porque o gramado está muito duro. Todos os jogadores, de um modo geral, estão reclamando muito que o gramado está duro. O pessoal aí que cuida explicou que no início da temporada é colocada uma resina, e essa resina faz com que os primeiros jogos sejam difíceis em termos de piso, né? Então todo mundo saiu reclamando um pouco, talvez ele tenha, né, também sofrido alguma coisa, acredito que com essa característica. Eu não gostei da arbitragem. Hoje ele não usou o mesmo critério para as duas equipes. Teve uma falta muito feia para matar um contra-ataque no primeiro tempo, por trás, ele não aplicou cartão. Teve falta no Canóbio, que o Canóbio vai entrar na área, passou pelo Wesley, tomou quase um ipom, não marcou. A gente quer o mesmo critério, a gente quer o pênalti que a gente acha que foi no Canóbio lá no jogo do Botafogo, porque é marcado para as outras equipes. E estamos jogando um campeonato parelho e esses detalhes decidem uma classificação. E a gente só quer isso. Então, hoje não, a gente não ficou satisfeito, não. É um jogo ruim. Não, na verdade é um jogo difícil. Fla-Flu nunca é fácil. Fla-Flu é um jogo truncado, onde o adversário sempre tem as suas armas, tentam destruir as nossas jogadas, tentam marcar e fazem bem. Não é fácil jogar contra o Fluminense, que não tem nunca o peso do Flamengo de ter que dominar o jogo, de ter que se impor e tudo mais. Então sempre é mais fácil destruir do que construir, né? Então fizeram bem, fizeram uma grande marcação, anularam bastante os nossos meio-campistas, mas mesmo assim acredito que as chances mais claras foram nossas. A maior parte do volume do controle do jogo foi nosso. Eu não lembro de uma chance assim clara deles. Valorizo bastante o esforço dos meus jogadores e tudo que aconteceu durante o jogo, as adaptações, as mudanças e tudo que eu pedi eles fizeram. E principalmente é isso, até o final do jogo todo mundo correndo e todo mundo se entregando, nunca ninguém fazendo algo que não deveria fazer. Eu já falei, eu falo 1, 2, 3 e não vou matar ninguém no Carioca, não vou. E se isso custa meu trabalho, azar. Eu vou pensar mais para frente, vou querer ganhar o Carioca. Não vai servir de desculpa para nada, porque com o time que eu sempre falo, com jogadores que vão jogar, mais do que suficiente para poder ganhar.
Segundo tempo a gente começou em cima deles, criando chances e é claro que tem ajustes que temos que fazer, mas não acredito que tenha faltado ousadia. Tem sim um mérito grande do Fluminense em poder defender, em ser muito agressivo na marcação, fazer bastante faltas e pararam bastante o jogo e isso é mérito deles. Jogadores que não estavam tão bem do Fluminense, eles aparecem, eles crescem nesses momentos. Então a gente vê a melhor versão de Martinelli, de Arias, o próprio Fuentes, lateral esquerdo, fez um grande jogo e a gente viu hoje um grande Fluminense e um grande treinador que sabe defender muito bem, como ele fez, que é o Mano. Então, mas não está engasgado, nunca eu penso assim. A única coisa que eu penso agora é em ganhar o próximo jogo. E assim eu vou para frente, pensando para frente, eu não fico remoendo. O clássico é sempre mais decisivo, né? Rola uma emoção a mais, mas acho que a gente fez 2 jogos, né? 2 clássicos seguidos, conseguimos manter um nível muito bom, onde conseguimos uma grande vitória contra o Vasco e hoje acho que jogamos de igual para igual, tivemos chance de sair com a vitória, mas boto a equipe, né, no ápice pela partida que fez, né? É difícil fazer 2 jogos em alta intensidade, num tempo tão curto, né, no calor do Rio de Janeiro que estava hoje, e acho que a gente teve muito êxito nisso. Então, claro, clássico é sempre especial, mas acho que a equipe toda está de parabéns. Temos totais condições de classificar, porque eles também vão se enfrentar, então acho que isso nos beneficia, porque dependendo dos resultados e se Deus quiser com as nossas vitórias nos próximos jogos, acho que a gente tem grande chance de classificar e esse é o nosso foco, esse é o nosso pensamento aqui, né, de classificar e buscar as finais para conseguir o título do Carioca. Difícil a gente fazer 2 jogos em alta intensidade num campo que atrapalha, né? A gente acabou de voltar de uma viagem, a gente chegou 4 horas da manhã na quinta-feira aqui, depois de um clássico que a gente correu muito, que a gente teve que se entregar demais para ganhar do Vasco e jogar um sábado 4 horas da tarde num calor que tá, assim, eu não sei, é difícil falar, mas quem faz a tabela, quem talvez não tenha um pouco de noção do que é jogar em alta intensidade. Acredito que foi muito claro as 2 propostas das 2 equipes, a equipe do Fluminense muito fechada, querendo sair só em contra-ataques. A nossa equipe querendo propor jogo, como sempre. Se eu pegar o clássico passado contra o Botafogo, eles jogaram de igual para igual, quiseram ter a bola, pelo menos, e aí teve um jogo mais aberto, de mais chances de gol. Com certeza, quando uma equipe vem fechada, é muito mais difícil você furar essa defesa que está ali fechada. Então a gente acredita que a gente criou pouco, mas a gente tem que saber que a gente vai criar 1 ou 2 oportunidades claras de gol e a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível. Não digo nem empatar, eles têm a postura deles de marcar um pouco mais recuado e propor menos o jogo. Isso a gente vê principalmente contra a gente. Então, você pega o jogo contra o Botafogo, eles tentavam jogar até, e aí com certeza tem mais jogadas bonitas, tem muito mais chances de gol, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do Botafogo, como foi no jogo. E agora você viu um jogo muito mais truncado, bola por dentro não estava entrando, a gente tentava jogar pelas laterais, mas eu acredito que eles estavam jogando por uma bola, 2 ali, para tentar surpreender a nossa equipe no contra-ataque. Fiquei sabendo que acho que eles não chutaram nenhuma bola no gol, não sei se estou errado. E foi isso o jogo, a gente sabe que vai ser difícil, não vai ser todo jogo que a gente vai entrar e vai ter 1, 2 oportunidades no começo e vai fazer o gol, mas a gente trabalha para isso, para a gente pegar e fazer os gols e sair com a vitória. Vamos lá, algumas coisas interessantes para a gente debater. A parte do Léo Pereira, as propostas diferentes de jogo, de Fluminense e Flamengo, a gente, de certa forma, já abordou aqui. Mas queria trazer primeiro o que disse o Filipe Luís, que me pareceu uma declaração muito, muito boa, muito direta sobre algumas coisas que a gente fala aqui, mas às vezes os personagens da bola não tocam no assunto, talvez não por pressão, eu não acho que ninguém chama na salinha, no cantinho, e fala, você não pode falar mal do começo de ano, do Carioca, do estadual de uma forma geral, mas ele falou, não vou matar ninguém
ninguém, aí, tá até na tela, não vou matar ninguém no Campeonato Carioca. No sentido de desgaste. Tá errado? No sentido... e a gente olha e fala, é isso. Que bom que ele falou, né, Natália? Não, tá errado. Se no final da temporada não ganhou o Carioca, mas ganhou Copa do Brasil, ou Libertadores, ou Brasileiro, ou todos os títulos, alguém vai lembrar que no Carioca deixou de colocar a força máxima por uma questão de carga? A gente tem que lembrar que o calendário nessa temporada tá ainda pior. A temporada vai acabar dia 20 de dezembro, 21 de dezembro, para todo mundo. Tem gente que vai fazer muito mais jogos se conseguir avançar nas competições. Não tem mais nervo de aço, não. O Guga, ele é muito honesto quando ele fala, não dá para fazer 2 jogos de intensidade, com viagem, um calor que tá, o gramado que não ajuda, a bola que a gente sabe que já foi questionado pelos atletas. Então, assim, tem muitos contextos ali e, querendo ou não, o Campeonato Estadual hoje, para os times que pretendem bater em todos os títulos, brigar por todos os títulos, e aí eu digo os títulos de maior expressão, né, de maior arrecadação, inclusive para os clubes, ele é utilizado muito para testar alguns jogadores que chegam, para ajustar algumas coisas para o início da temporada de fato, né, que os campeonatos nacionais e a Libertadores e Sul-Americana. Ele deixou claro ali naquela resposta, Bueno, que não é que está desdenhando, é que as escolhas que ele vai tomar sobre escalação, sobre jogadores, vai ser pautada na qualidade disso para os atletas, sobre quem tem mais condições e quem tem menos. Foi no sentido de falar, eu não vou colocar alguém que esteja em risco porque de repente o jogo é importante ganhar. Foi nessa linha, não é que ele falou que não vai... Ele vai tentar jogo a jogo com o que melhor ele tiver pro jogo. Eu vejo isso de 2 lados. Primeiro é o seguinte, esse ano o Flamengo tem o Super Mundial. Também tem isso. Então, por exemplo, é um ano também, vou dizer, meio que atípico, que vai parecer um torneio, um super torneio da FIFA, com 32 times. Aliás, hoje eu comentei o jogo do Chelsea, né, com o Hamilton Rodrigues, nosso companheiro. E até falou, olha, o Chelsea foi eliminado hoje, né, FA Cup. O Flamengo tem na chave o Chelsea. Olha, o Flamengo e o Chelsea hoje, com os problemas que tem o Chelsea, com o elenco que tem o Flamengo, né, então você vê, você tem a possibilidade de jogar um Mundial nos Estados Unidos contra um Chelsea, contra quem sabe avançando para outros, enfrentando outros grandes times. É claro que isso é muito mais atraente do que o Campeonato Estadual, que o Flamengo já ganhou 38 vezes, se eu não estou enganado, é o atual campeão, em que o Tite no ano passado fez até um esforço um pouquinho maior para ganhar o time do estadual em cima do Nova Iguaçu, né, até desgastando mais o time em uma final que ele já tinha vencido por 3-0, poupando jogadores contra o Palmeiras, por exemplo, aqui em São Paulo, né, algo que é altamente discutível. Então, acho que essas prioridades estão invertidas, o Felipe Luiz acho que está certo nesse sentido, mas não é que ele está desdenhando, que na fala dele, não vou matar ninguém no Campeonato Carioca, porque ele acredita que o nível é mais baixo, embora tenham 3 times cariocas no Mundial. O Fluminense está, esse Fluminense vai ter que também jogar, o Botafogo. Não quer dizer que é fácil ganhar o Campeonato Carioca, mas acho que na cabeça do Felipe Luiz, pelo que eu entendi a leitura que eu fiz do que ele falou, ele também falou assim, olha, é o suficiente para ganhar. Então eu não vou matar ninguém, e sem matar ninguém, e mesmo mesclando aqui a colar, o Flamengo está muito bem posicionado, vai se classificar, então ele tem time suficiente para ganhar o Campeonato Carioca sem fazer a força máxima, entendeu? Sem se matar, dá para ganhar o Campeonato Carioca. A Supercopa já foi muito interessante o título para o Flamengo, porque foi um clássico estadual. Supercopa é legal, bacana, um torneio de temporada, que abre a temporada, é um título nacional, reconhecido pela CBF. E quando você tem um clássico ainda, é muito bacana para o flamenguista ter vencido ali. Talvez tenha sido até mais saboroso, neste ano de 25, vencer a Supercopa em cima do Botafogo, do que o Campeonato Carioca, né? Que o Flamengo com folga, o maior campeão e o atual vencedor da taça. Acho que é o torneio desse ano, com certeza, que o flamenguista não é que não vai festejar, mas é o menos importante, né? É como se fosse a Copa da Liga na Inglaterra. Para um time inglês, né? É o torneio de menor importância. Mas eu acho que ele, claro, ele é obcecado em vencer, vai tentar ganhar e acha que é capaz de fazer isso mesmo sem utilizar a força máxima. Silas. Aí nós estamos falando de um treinador que, como você bem falou, Bubu, acaba de ser campeão da Supercopa contra o campeão brasileiro e campeão da Libertadores, Botafogo, num jogo muito bom, com uma atuação brilhante do Bruno Henrique, principalmente. E nós estamos falando de um treinador que não teve o Arrascaeta no seu melhor momento por conta de lesões, não teve o Dela Cruz, não tem o Pedro, ainda com as questões da lesão. Alcaraz acaba de chegar e ir embora,
Ou seja, então nós estamos falando de um treinador jovem, um treinador novo, um treinador que é aberto quando ele usa as suas palavras e também não menosprezou o Campeonato Carioca, de maneira alguma. Ele está fazendo o que tem que ser feito, doa quem doer, e ele falou, se eu tiver que sair por causa disso, vou errar com a minha cabeça. Então, assim, óbvio que deve ter um consenso lá com a comissão técnica, com a diretoria, com relação a isso. E a gente já falou aqui, esse menino Everton Araújo, né, o volante, joga pra caramba. E a cabeçada foi do Everton Cebolinha, que a gente havia, eu não quis cravar, mas até porque saltou muito, e a Nath me falou, ele salta mesmo, ele é muito bom. Então, assim, o Flamengo tem o Plata que começou mais ou menos, faz o gol contra o Atlético Mineiro, quando elimina o Atlético Mineiro, não, na final da Copa do Brasil, lá no Mineirão, faz um golaço. Então, assim, o Michael que voltou, já voltou, o mesmo Michael que saiu. Então, assim, ele tem um elenco muito bom. E parabéns ao Felipe Luiz, porque, assim, está mostrando o grande treinador que ele, assim, num futuro próximo, eu acredito que vai ser. São 20 jogos e uma derrota apenas para o Fluminense no ano passado. Sendo que na base ele foi até campeão mundial, né? Sim. Ganhou a Copa Intercontinental com o Sub-20 do Flamengo. Ô, Bueno, uma pergunta para você sobre o que disse o Guga. Já que você morou tanto tempo no Rio de Janeiro, jogar em janeiro, fevereiro é uma dureza, né? Assim, vale a pena falar, porque obviamente o carioca que está acompanhando a gente falar do Fla-Flu conhece muito bem essa estação do ano, que é o inferno, né? Os cariocas falam que não é o verão nessa época do ano. Jogar futebol às 4 da tarde, num dia que bate como bateu hoje, é difícil imaginar um jogo de 95, 100 minutos com uma intensidade total, hein, Bueno? Eu morei no Rio de Janeiro, você também morou, você sabe. Não é só jogar bola, não. Eu me mudei nessa época. Não, só ficar jogar na bola. sala, se Pra não pegar tiver bicicleta, pra pegar a bicicleta pra sair na rua. Pra ir na padaria. Pra ir na padaria e tal. Se você não tá no ar-condicionado, a gente tem amigo que queria só ar-condicionado 18 graus. Saiu dali, né, você começa a derreter, né? Você tomar uns 10 banhos por dia, que você sai do banho e já tá pingando, né? Então esse é o Rio de Janeiro, mas isso já é há muito tempo e tal, então... Mas o Rio de Janeiro não continua lindo? Não, ele é lindo, mas é quente. Lindo e quente. fervendo. Rio 40 graus. Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Então, a reclamação é um pouco também pelo calendário, o acúmulo de jogos. O Mano chegou a falar um pouco antes do jogo, né? Que o Flamengo estava mais descansado, né? O time do Felipe Luiz, ele poupou um pouco mais. Mas também, por exemplo, esse Campeonato Carioca, ele não é só carioca, né? Ele é brasileiro, né? Porque tem jogo em Brasília, Cariacica, Nordeste, Norte. Então, os times ficam também se desgastando muito com as viagens, que a viagem descansa. Então, o Guga falou, estava em Brasília, aí vem para cá. Aí também não é culpa, é culpa também dos clubes. O Flamengo vai para os Estados Unidos, então tá todo mundo viajando até agora. O Campeonato Carioca parece que está começando agora, né? Os jogos no Rio de Janeiro dos grandes, é agora que está fazendo. E tem lugar que é pior, viu? O Bangu é mais quente do que no Maracanã. Bangu. Lembra da apresentação do Louco Abreu? Louco Abreu apareceu lá. Tem regiões do Rio ainda que são mais quentes, Moça bonita, né? Vai jogar em lá. Moça Bonita, né? 86 você jogou lá, né? Mas foi 0x0. Lá, foi 0x0. 0x0. E ele tá vivo. Mas é que não era em janeiro, eu acho. Tô vivo, não foi só por conta de a gente ter suportado o calor, mas o zagueiro era o Márcio Fernandes, que jogou no Santos, zagueiro do Bangu. Márcio Fernandes chegava bem duro, hein? Olha lá, ou seja, tinha duas possibilidades de óbito. Vamos lá, eu acho que um ponto que também vale a gente debater, já é a entrevista do Luiz Ubeldia, técnico do São Paulo, depois da derrota do Tricolor, 1x0 para o Red Bull Bragantino, é o entendimento desse Flamengo com o Felipe Luiz. Ok, Campeonato Carioca não deve ser régua de avaliação de quando está tão mal um time ser o diagnóstico do ano e quando está bem e tal, mas o elenco, a gente citou, o comentário do Silas, ele citou Plata, citou Michael, que de fato, Luiz Araújo, bem, que não são jogadores que na escalação ideal de vários torcedores estariam como titulares. São queridos, especialmente o Michael, o torcedor adora, mas a gente está falando de jogadores desse tamanho que vem do banco. E assim, a gente fala sobre profundidade de elenco, um time B-linha, né? B para C, é forte. Com um técnico que parece brilhante, assim, é começo, começo. Mas é um cara que, como jogador, é um jogadoraço, taticamente falando, incrível. Bueno, você está com uma cara de satisfação, um brilho no olhar. Toca Lionel Richie, hello, is it me you're looking for? Ele está apaixonado. Olha, tá quase chorando. Não, Ele tá quase chorando. E não mencionamos as saídas de Fabrício Bruno e Davi Luiz também.
Sim. É porque no E Flamengo, também quando os caras já- saem, E Luiz, acho sai que pela Não, urina. tudo bem, ia Tava esperado, acontecer, mas o Sim, Fabrício Mas o Fabrício Bruno não. Bruno era Sim, um não. jogador que jogou muito também, Muito. depois perde um pouco de espaço. É um timaço, hein, Nath? Mas é uma profundidade de elenco que poucos clubes no Brasil eu podem acho que se não dar esse luxo. Fala um clube que tem reposições, principalmente do meio de campo para frente, à altura que tem o Flamengo hoje. É difícil. O Botafogo, na temporada passada, ele conseguia rodar o elenco em alguns jogos e usar o máximo de minutagem possível, mas quando ele substituiu, o Adrielson, na temporada passada, entra muito bem quando o Bastos não pode jogar, que se machuca. Lembrando alguns jogadores e alguns times que tiveram isso. No mais, o Flamengo é um time que tem 2 pontas muito bons, que são titulares ou não titulares, depende da ideia do Felipe. Então, é difícil falar do elenco do Flamengo e não pensar que quando olha para o banco de reservas, você tem um Danilo, que é um zagueiro que pode te ajudar muito nessa primeira construção. Você olha para o meio de campo, quando não joga, o Arrascaeta fica no banco, entra no segundo tempo, não preciso nem dizer o que ele faz. O próprio Michael, que às vezes não joga, mas joga o Bruno Henrique, ou jogam os dois, o Plata, o Luiz Araújo, Everton Cebolinha recuperando, aí ainda tem o Pedro. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Aí você tira o Alexandre e bota o Ayrton Lucas, que corre mais que o Alexandre, consegue correr mais que o Alexandre ainda. Ele é mais ofensivo, né? Lesão, Sentiu. começo, né? Vamos lá, pessoal. A gente vai fazer uma pausa aqui no Sport Center. Eu achei maravilhosa essa frase aqui do Felipe Luiz na entrevista coletiva. Olha o que ele falou aí, galera. Ai, Jesus. Felipe Luiz diz que Fluminense não tem o peso do Flamengo de ter que se impor. O que ele disse? O que ele quis dizer com isso? Cara, que o Fluminense tanto faz, tanto fez, né? A forma que eles jogam, eles não têm, assim, a cobrança que tem no Flamengo, né? Eles não têm o peso que tem no Flamengo de jogar se impondo, né? Foi isso que ele quis dizer. E ele falando que o Fluminense gosta de jogar mais destruindo do que construindo. E mais, ele acentua, é mais fácil você destruir do que construir. Ou seja, né? Já deu aquela cutucada também. Vocês não acham que... Depois ele fala ali tal, que o Mano Menezes tem os méritos dele, que é um técnico defensivo, que ele sabe jogar assim, que é difícil jogar contra o Fluminense, né? Pra dar uma aliviadinha, mas é isso mesmo, cara. Felipe Luiz tá certíssimo. O Fluminense do Mano Menezes contra o Flamengo, cara, eles jogam o jogo da vida. É toda vez a mesma coisa, né? É impressionante. Quando vai jogar lá contra os times pequenos, eles perdem, empatam, jogam mal. Contra o Flamengo, os caras jogam o jogo da vida. Mesmo assim, eles deram 3 chutes no gol e nenhum no alvo. Olha só, eles não ofereceram perigo para o Flamengo, né? E daí o Mano Menezes vem na entrevista chorando, falando de faltinha, que não teve cartão, que o juiz não teve coerência, que não sei o quê, que não teve o mesmo critério na arbitragem. É muito choro, né, cara? Gente, vamos pôr na cabeça o seguinte, é só o Campeonato Carioca, que não é tão importante assim. Vamos apoiar o Felipe Luiz. Você aí que ficou triste na hora do jogo, cara, esquece, isso daí já foi. Vamos pensar pra frente. O importante na nossa temporada são os títulos grandes, como Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, e temos um bônus, né? Nós vamos participar do Mundial de Clubes. É uma competição que será vista pelo mundo inteiro, cara. E o Flamengo estará lá, né? Eu sei que não dá para ganhar o Mundial, só um milagre, né? Para algum time brasileiro da América do Sul ganhar um Mundial hoje em dia. Mas futebol é futebol, tudo pode acontecer. Vai que, né? Então vamos aguardar para ver. Então, galera, quando o Felipe Luiz fala que não vai se matar no Campeonato Carioca, ele tá certo, cara. Não adianta nada vencer o Carioca e chegar no fim do ano não conquistar os grandes títulos. Então, se o Campeonato Carioca, isso serve para qualquer time. Se os campeonatos estaduais não servirem para preparar os times grandes pensando em título grande, aí, meus amigos, aí para que serve o campeonato estadual, né? Esse campeonato tem que servir de laboratório. Fazer teste aqui, teste ali, tem que jogar para ganhar sempre, lógico, né? Ninguém joga para perder ou empatar. Só que você vai pôr o Arrascaeta num jogo desse
que pode se lesionar e ficar 3, 4, 5 semanas fora? 1 mês, 2 meses? Você vai pôr um De La Cruz num jogo desse, que tem histórico de lesão? Pra quê? Segura os caras, daí quarta-feira eles vão estar prontos para o próximo jogo, que será contra o Botafogo, né? É isso que eu acho, cara. Então, Felipe Luiz, você tem o meu apoio. É isso. Saudações rubro-negras, deixa aquele like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu, galera. Tamo juntos. Fui.